Olá, amigo. Montei outra configuração aqui, outro setup para mostrar o comportamento do ripple da fonte e o comportamento da tensão da fonte de alimentação. Então, para esse teste, eu vou usar os dois canais do osciloscópio aqui no mais ou menos B, tá? Eu vou usar aqui uma carga de 4 ohms, tá? Nesse canal aqui com menos capacitância, né? Ou seja, com a capacitância original. E vou monitorar esse sinal da fonte, aqui o mais E menos B, tá? Com o osciloscópio. Eu vou fazer a monitoração em baixíssima frequência, tá? Então o osciloscópio vai mostrar esse sinal aí. Então aqui embaixo está o menos B, né? Aqui em cima está o mais B. Então aí está a tensão da fonte, né? Como eu estou sem carga, ela fica constante, né? A tensão fica, digamos, perfeita, né? Como se fosse uma fonte perfeita. Porém eu vou ligar uma carga de 8 ohms aqui. Liguei 8 ohms. Vejam que começou a baixar, né? E ondular. Agora eu vou ligar uma outra carga de 8 ohms, tá? Vejam que a depressão fica maior, ó. Então eu tô com um sinal aqui de meio Hz, tá? Então é milihertz, então mais ou menos meio Hz, eu vou colocar aqui meio Hz, tá? Então a tensão da saída tá, no caso, variando extremamente devagar, né? Eu vou colocar aqui uma ponteira na saída, só para vocês entenderem a frequência que isso tá. É um pouco perigoso de colocar ali. Vou colocar aqui mesmo no conector de saída. Então aí, essa aí é a frequência que está indo para a carga, tá? De 4 ohms. Então ela tá nessa velocidade aí. Seria uma frequência de abalo sísmico, mais ou menos. Meio Hz, tá? Então, eu vou voltar aqui o osciloscópio para a fonte, tá? Então, aquele consumo naquela frequência causa um abalo na tensão da fonte dessa forma aí. Deixa eu atualizar. Então, vocês veem ali que tem o ripple ali, tá? Se eu abrir mais aqui, provavelmente vai aparecer. Então o ripple aqui, a frequência do ripple é muitas vezes mais rápida do que a frequência da onda, então nessa depressão aí está o ripple ali dentro, tá? Então, como é meio Hz, eu tenho muitos pulsos de carga nos capacitores para um pulso de saída do amplificador. Então, não é o tempo de descarga dos capacitores que mantém essa tensão, né, no caso aqui em cima e aqui embaixo, tá? Isso é o transformador mesmo que tem que segurar essa tensão aí, né? Nesses níveis aí. Então, a esses níveis aí de frequência, né, a gente tem as piores situações de ripple, né? Então o ripple fica bem elevado, né? E seria uma das piores situações, né, do amplificador, a questão do ripple alto, né? Então a minha experiência agora vai ser conectar esse amplificador, esse alto-falante aqui nessa saída, tá? Então eu vou ligar 8 ohms aqui ainda em paralelo com
com os 4 ohms que já tem conectado no canal, né? E a gente vai ver se aparece o ripple aqui no alto-falante, tá? Então eu vou conectar ele aqui, ó. Veja aí. O ripple não aparece, tá? Talvez até a câmera esteja gravando algum ruído de 60 Hz, porque eu tô com o transformador aqui do lado, tá? E os próprios transformadores do amplificador fazem um certo ruído quando acontece essa depressão aí. Tá? Mas aqui no alto-falante, quando eu ligo, ó, vejam aí, meio Hz. Tá. Eu não consigo colocar muita amplitude porque a proteção de DC do amplificador ela desliga. Vou tentar colocar um pouco mais. Coloquei um pouquinho mais. Eu não posso deixar muito tempo também porque nessa frequência aqui de meio Hz o alto-falante não suporta muito tempo. Eu desliguei. Aqui dá para escutar o ruído dos transformadores. Não sei se vai dar para escutar na gravação. E aqui tem um pouco do ruído do meu transformador rebaixador. Mas aqui quando eu ligo o alto-falante, tá? Veja. A gente escuta o ruído do transformador lá, mas aqui o alto-falante não tem ripple, tá? Vejam aqui. Variação da fonte, né? E o ripple ali, ó. Nesse vale aí, nessa depressão que tá o ripple, tá? Vou tirar a carga do amplificador. E a fonte volta para a tensão, no caso, tensão em aberto, em vazio. Liguei as cargas. E o ripple aparece. Ripple e variação da tensão do transformador, tá? O transformador ele baixa a tensão de saída e sobe. Eu vou colocar aqui no primário do transformador para ver como é que tá essa forma de onda aí. Eu vou deixar um canal na fonte e um canal no transformador. Vejam o comportamento. Então, essa senoidal aí, né, é o transformador, é o secundário do transformador. Vejam como ele é abalado pelo consumo do amplificador. Então, estou mostrando aí mais B e o secundário do transformador, a tensão alternada que o transformador está colocando na fonte, tá? Vou pegar o outro
lado do transformador. Um pouco perigoso ali. Aqui vocês veem o abalo que a carga faz no transformador. Então, não tem banco capacitivo que corrija isso, tá? Eu creio que que esse é o pensamento de muita gente, que o capacitor vai impedir que a fonte baixe de tensão, tá? O capacitor não impede. O capacitor ele só impede o ripple, tá? Ele não impede que o transformador baixe de tensão. Vejo que apareceu uma distorção aí, né? Alguém ligou algum equipamento aqui por perto, provavelmente chuveiro, tá? Vejo que criou um dentinho aí, tá? Isso vem da rede elétrica. Vocês perceberam que eu coloquei esses dois capacitores aqui, tá? Ele tá no AC direto do transformador, tá em paralelo com a bobina do transformador. E esses capacitores aí, eles atenuam bastante esse detalhezinho da onda, tá? Foi bom isso acontecer agora, porque complementa uma outra playlist que eu tenho sobre distorção da rede elétrica. Mas aqui vocês vejam que o consumo do amplificador ele deforma a tensão do secundário do transformador, tá? Então acontece isso aí, por isso que a tensão baixa. São dois fenômenos, tá? Um é a tensão da fonte baixar por causa do transformador, outro é o ripple aparecer na crista da onda, tá? Quando a gente satura o amplificador. Então aqui vocês veem as duas fases do transformador, né? Sendo abaladas, tá? Eu vou inverter uma. Aqui eu coloquei elas em fase. Vocês vejam que arria uma fase, depois arria a outra. Aquela distorção já sumiu, ó, que algum aparelho estava causando. Tá, eu estou aqui numa frequência extremamente baixa, tá? Então dá tempo do pico de um lado arriar e o pico do outro lado arriar, do transformador. Eu vou colocar uma frequência bem mais alta. E aí você veja que ficou constante ali, tá? Então aqui eu estou em 3 kHz. Vou ir baixando aqui. 300 Hz. 38 Hz. 3,9 Hz. E aqui é aquela frequência super baixa que eu estava antes. Aqui está mais ou menos 0,4 Hz. Então, essa baixada aí da crista faz com que aconteça aquela baixada lá na saída da fonte. Eu já troquei as ponteiras aqui. Tá? Então, aquela baixada lá no secundário causa essa baixada aqui, tá? Os capacitores, então, eles só são responsáveis pelo aquele ripple que tem na baixada. Vejam ali. Ali tem um ripple, ó. Eu vou dar um zoom na onda aqui. Então vejam o ripple aí, ó. Na hora da baixada, aparece o ripple. É muito difícil de ver nesses osciloscópios de 8 bits, né? Eu vou passar para AC aqui o canal e vou dar zoom nessa onda aí, tá?
trocar para AC, trocar o canal 2 para AC também, tá? Então eu fico com os canais ali embaixo, e aí eu vou aumentar aqui a distância entre eles, e eu consigo dar zoom nessa onda, de maneira que eu só amplifique o ripple, tá? E a variação. Vejam aí, ó. Posso dar mais um agora, vai ficar mais fácil de ver. Então aí tá o ripple alternando, tá? Se eu der zoom aqui na onda, vamos ver. Então a gente tem aí os picos de ripple, ó, se alternando. Eu só consigo mostrar isso para vocês, tá? Nessas frequências super baixas aqui, ó. Isso aqui é 0,4 Hz, tá? Então, aqui no osciloscópio eu tô dando zoom, né? Essa variação é pequena, não é tão grande assim, né? Ela tá sobre aquela tensão contínua da fonte. Ela, no caso, está sobre o mais B e sobre o menos B, né? Vejam o consumo de energia, né? Aqui, então essa é a saída da fonte de energia. Essa tensão vai para a placa do amplificador, tá? Então aí tá o ripple, né? Tirar o consumo aqui, ó. Desliguei os canais, tá? Então praticamente o ripple ali fica bem pequenininho. Tá? Sempre tem ripple, tá? Em fontes de alimentação. Só que aqui eu tô dando muito zoom para ver ele, né? Então eu vou colocar o consumo de novo. 8 ohms, 4 ohms. Então agora eu vou retornar aqui o DC, tá? Então eu vou... Porque esse ripple está em cima de uma DC, né? Então aqui eu vou voltar como é o canal na proporção certa, tá? Então a tensão é essa aí, tá? Nessa linha amarela, da mesma forma que essa aqui de baixo, esse ripple aqui tá aqui em cima também, só que como eu tirei o zoom, né, e eu agora tô medindo a tensão contínua, né, então isso aqui é a variação dessa tensão aqui, dando zoom, né. Então agora eu vou voltar para DC aqui no canal 2, tá, no canal lilás. Voltei para DC, né, para poder enxergar de novo o canal. Tá aí ele, ó. Então tá aí a variação. Os views ficam assim, ó. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Aqui é descarregando a fonte, ó. Aqui eu liguei de novo ele. Agora eu vou desligar. Descarga dos capacitores aí. Claro que sem consumir corrente, né? Se a gente consumisse corrente, eles descarregariam instantaneamente. Espero ter ajudado aí a compreender
a dinâmica dessa variação de tensão, o transformador faz a tensão variar mais do que o ripple, tá? O transformador fraco faz a tensão variar mais do que o ripple, então são duas coisas. O ripple é uma variação rápida de tensão, né? O transformador faz uma variação mais lenta de tensão, né? Mas o amplificador tem que ser imune a essas duas variações de tensão, tanto do ripple quanto do transformador arriando, tá? Todo amplificador vai ter transformadores que vão arriar uma certa quantidade, né? Uma porcentagem eles vão arriar. Então, todos os amplificadores arriam, né? Todos os amplificadores que trabalham com tensão AC têm ripple, né? Então, a gente tem que controlar esses fatores para ter um bom amplificador, tá? Que seja viável, digamos assim. Não adianta também ter um amplificador com um transformador que pese 50 quilos, né? Então aí já fica inviável também. Não adianta ter um amplificador com 500 mil microfarads de capacitância que fica inviável, né? De outro lado, também não adianta ter um amplificador de 200 watts com um transformador de 2 quilos, né? É muito fraco, então da mesma forma que não dá para ter um amplificador de 200 watts com, por exemplo, 4.000 microfarads na fonte, né? Então a gente tem que estar num range adequado para que o aparelho fique viável, né? Então era isso aí que eu tinha para contribuir. Abraço.